A gente sempre sonhou em ter um filho, mas a gente nunca imaginou o momento que ele chegaria. Quando a gente descobriu que Noah estava para chegar, foi um momento bem inesperado, mas a gente ficou muito feliz. A gente sempre planejou ter um filho e foi o momento que Deus escolheu para que ele viesse. Eu sempre soube assim que quando eu fosse pai, eu ia aprender muita coisa. Assim, no dia que eu soubesse que por mais que eu pensasse, idealizasse como seria ter um filho, como seria ser pai, quando eu soubesse que existia alguém de verdade ali, eu ia saber que minha cabeça ia mudar. E eu sabia que Deus ia me ensinar muito com aquilo. Noah chegou num momento bem inesperado, assim. Eu descobri que estava grávida e foi uma surpresa, mas foi uma surpresa muito boa e a gente estava muito feliz com essa surpresa. Quando a Gabi descobriu que estava grávida, assim, de fato, foi um dia bem corrido, assim, né? E a semana durante, a gente tava nesse negócio, achando que tem uma coisa estranha, será que tá grávida, não tá? A gente virou até uma brincadeira entre a gente e tal. E quando ela descobriu, eu tava na correria grande, assim, e tal, e foi engraçado, assim, que eu tinha esquecido uma coisa em casa. Quando eu voltei, ela disse, eu tô grávida. Aí a gente olhou assim pro outro e tal, a gente se abraçou, foi um momento muito legal, especial, assim. E depois eu saí correndo, tive que resolver as coisas que eu tinha que fazer. E eu fui o caminho todo assim, rindo, sozinho. E aí já começou, ali eu tinha certeza que eu tinha virado pai, porque já comecei a pensar em várias coisas, eu pensei na gente junto, eu e ele junto. E eu comecei a me ver mesmo assim, no dia a dia, e crescendo e vendo aquela pessoa crescendo comigo. Até que 2 semanas depois que eu descobri que estava grávida, eu tive um sangramento muito forte e eu quase perdi, o bebê. Quando a Gabi teve o primeiro sangramento, a gente estava distante, ela estava no interior, eu estava aqui, e a gente se falou por telefone, ela estava bem aflita. Mas eu tentei acalmar ela, assim. Naquele momento eu estava bem confiante, bem calmo. Sabia que, independente do que acontecesse, eu sabia que Deus estava no controle e sabia que ia dar tudo certo, assim. Eu estava muito em paz. Eu digo que naquele momento que eu tive, eu achava que eu tinha perdido já o bebê. Naquele dia, naquela noite, eu digo que eu me tornei mãe. É algo inexplicável. Foi algo assim, eu aceitava se acontecesse algo pior. Eu sabia que Deus estava no controle de toda aquela situação. Eu entreguei aquele bebê nas mãos de Deus e eu sabia que Ele iria fazer o melhor. Mas a sensação de perda foi algo que tocou muito em mim, mexeu muito comigo naquele dia. E eu lembro que eu estava viajando e eu tive que retornar para poder fazer os exames. E aí eu passei a noite toda achando que não existia mais ninguém dentro de mim. E a gente, quando entrou lá dentro da sala, né, de ultrassom, que o médico colocou o aparelho, eu escutei o coraçãozinho dele bater bem forte. Foi aquela sensação assim de alívio. Foi algo inexplicável, foi muito emocionante. As coisas foram voltando ao normal e a gestação continuou tranquila. A sensação de saber que eu estou gerando uma vida era bem forte. Eu senti todos os sintomas que uma grávida pode ter, todos. Então eu tive todos os enjoos, tive tudo, mas aquela espera de você ficar com aquela ansiedade de saber quem é que está dentro de você. Então é tudo muito bom. Ficar grávida é maravilhoso. Até que um dia, eu já estava com 32 semanas de gestação, eu tive um sangramento. E aí naquele momento eu achava que ele ia nascer. Eu já estava achando que era o momento dele nascer e estava desesperada, porque fui pega de surpresa
Eu e Eduardo, a gente estava na rua e a gente foi correndo para o hospital. E quando chegou lá, foi verificado que nada daquele sangramento tinha relação com a gravidez. E eu fiquei internada durante alguns dias para ficar sendo reavaliada e ter aquela certeza que não tinha nenhuma relação, que não tinha risco dele nascer. Quando a Gabi teve esse segundo sangramento e ela teve que ser internada, eu estava prestes a viajar a trabalho. E a gente chegou, foi uma terça-feira, a gente chegou aí para o hospital, ela ficou internada, eu dormi com ela lá. E no outro dia eu fui embora, viajei e eu só voltei no sábado. Tive que acompanhar ela por telefone, se falava todo dia, ver como é que ela estava e tal. E minha mãe ficou com ela, ajudou ela aqui, deu suporte. E aí eu recebi alta. Fui para casa, fiz exames, tudo ok, tudo normal e estava super bem. Na sexta-feira à noite eu já estava em casa. E quando foi no sábado, Eduardo estava chegando de viagem e chegou em casa e eu já estava com um sangramento muito forte. Eu cheguei no início da noite e só foi o tempo de eu trocar de roupa, comer alguma coisa e a gente ir para o hospital. Quando chegou lá, as médicas que avaliaram ela disse que ela ia ter que ser operada naquele momento, assim. Naquele momento, assim, eu não sabia o que fazer, porque eu fiquei muito preocupada. E eu queria muito o apoio de alguém que eu conhecesse. Naquele momento eu estava sem ninguém, nenhum profissional que eu conhecesse. E aí eu fiquei com muito medo mesmo. E chorando, porque eu não queria que ele nascesse. Era algo assim, eu não quero que ele nasça agora. Para mim eu não aceitava isso. Eu queria que ele nascesse depois. Eu queria que ele nascesse no tempo certo, na maneira certa, com tudo certo. Então, assim, pra mim era como se eu não aceitasse que ele chegasse naquele momento. Eu lembro que naquele momento, assim, eu liguei para meu pai e avisei. Foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. E eu dei a notícia, ele disse, ó, a Gabi vai ter que ser operada agora. E quando eu falei aquela frase, foi muito forte pra mim, assim. Foi como se eu tivesse dado uma notícia muito ruim pra alguém. E foi um sentimento que eu nunca tinha sentido antes, assim, talvez. E depois que eu falei com meu pai por telefone, eu tentei ligar pra um médico amigo da gente. O dia do nascimento de Noah foi um dia bem marcante pra minha vida como médico. Normalmente a gente tem uma vida tão dinâmica, de atividades, mas não tive atividade de trabalho. Então aproveitamos e saímos para jantar. E estávamos conversando quando então chega a primeira ligação, procurando saber onde é que eu andava, se eu poderia ver Gabi, que estava no hospital. Chegando no hospital com um novo sangramento. Ele se prontificou para ir lá e acompanhar o parto de Gabi, e aquilo de certa forma me deixou muito mais aliviado. E eu precisei ir até lá e me certificar de como é que estavam tudo. Conversei com o pessoal do plantão, as médicas que estavam assumindo o caso, me disseram que era uma suspeita de descolamento da placenta, e isso é uma coisa muito séria, muito grave, põe em risco a vida do bebê e põe em risco a vida da mãe quando ela perde muito sangue. Preocupante demais, porque é uma questão realmente de extrema urgência e naquele momento as médicas que estavam de plantão tomaram a decisão correta. E fui para a sala de cirurgia, muito nervosa, chorando muito porque eu estava triste, assim, dentro de mim era algo que eu não sabia mais o que iria acontecer ali. Quando Gabi entrou, passou no corredor na maca e foi passada a cirurgia, eu não conseguia pensar direito. Eu só vi na minha cabeça assim um sentimento de confiança em Deus, confiança em Deus, confiança em Deus. Mas eu não conseguia pensar em nada, não conseguia dizer nada, não conseguia. Quando chegou na sala de cirurgia, depois de um tempo, eu escutei a voz de Dr. Geraldo. Então eu assumi o caso. E às cegas, mas sabendo que Deus estava no controle, não tinha a menor dúvida disso. Casos como o de Gabriela, numa gestação de prematuro, 32, 33 semanas,
e com descolamento de placenta, normalmente nós não vemos bons resultados neonatais. Então, normalmente o bebê ele tem alguma sequela, ele passa mais tempo no UTI. Então, era muito preocupante tudo aquilo que estava acontecendo. Eu lembro que eu passei muito mal durante o parto. Era muito ruim a sensação, não tinha me preparado para uma cirurgia. Então eu fiquei muito mal e falando o tempo todo que estava me sentindo mal. Minha irmã estava lá comigo e Eduardo também. E eu lembro quando ele nasceu. Eu escutei o chorinho dele. E minha irmã falou, ele é bem cabeludinho. Naquele momento, eu me senti mais aliviada, que ele estaria bem. E eu lembro quando ele nasceu, botaram ele dentro de um saco, bem pequenininho assim. Até o choro dele era baixinho. Fizeram vários procedimentos dele lá, normal. E eu fiquei olhando pra ele assim, não conseguia tirar o olhar dele de ver aquele ser humaninho ali. Eu acho que a emoção foi tão forte de saber que ele estava vivo, que eu passei muito mal no parto. E aí eu fiquei desacordada. A confiança em Deus, ela não é algo que lhe traz a certeza do fim, como vai ser. Mas é a maneira como você enxerga que, independente do fim, aquilo é o ideal de Deus. E aquilo traz um certo conforto. Mas até chegar lá, você fica apreensivo para saber como vai desenrolar daquilo ali. E quando eu olhava ele ali, eu torcia para que desse tudo certo. E de uma forma assim, só Deus pode explicar tudo isso, eu creio, não é? A gente vê um resultado diferente. E eu me lembro que eu recebi uma mensagem no celular de Arthur, e aí quando eu li aquela mensagem eu me senti muito mais confortável, assim, que é como se eu tivesse certeza que ia dar tudo certo. Então, realmente foi surpreendente tudo, porque não é o resultado que, em boa parte das vezes, nós vemos nesse tipo de urgência. E Noah hoje ter saúde, não ter sequelas, olha, isso é realmente uma dádiva de Deus. E naquele momento, assim, eu me senti pai em um outro nível. Quando eu tive certeza que ia dar tudo certo, aí foi como se eu tivesse, pra mim, ele tivesse nascido ali naquele momento ali, eu soubesse que a gente ia estar junto, assim, pro resto da vida. Algo que me marcou muito também com a chegada de Noah foi perceber o cuidado de Deus através das pessoas comigo. Eu não planejei ter filho naquele dia, eu não planejei ter filho
com os médicos de plantão, mas eu sabia que Deus cuidava de mim. E naquele dia eu pude ser cuidada por Dr. Geraldo. E isso foi algo que me marcou de verdade, porque mesmo que eu não tivesse feito o pré-natal com ele, mesmo que eu não tivesse marcado uma cirurgia com ele, mas Deus enviou ele naquele momento para cuidar de mim e para fazer tudo o que deveria ser feito. Então, assim, eu consigo ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, o quanto ele foi usado por Deus naquele momento tão difícil para mim, o quanto ele foi presente como médico, como amigo, e isso me deixou muito feliz. Assim, eu pude ver através da vida dele o cuidado de Deus comigo. Ter participado do nascimento de Noah foi algo assim que me trouxe uma gratidão acima do que normalmente a gente tem no dia a dia com as minhas pacientes, porque eu sabia que eu estava sendo usado pelo Senhor. Não era algo assim que eu procurei Gabi para acompanhá-la, não foi algo que ela chegou de Geraldo, eu quero que você me acompanhe no pré-natal. Não foi assim. Deus arrumou de uma forma que naquele dia, naquela hora, ele disse: olha, agora você entra aqui. Eu louvo a Deus porque eu me senti realmente usado pelo Senhor naquele momento. Ser mãe é se doar. Ser mãe é se dedicar sem pedir nada em troca. É simplesmente dar o seu melhor. Ser pai é descobrir um amor que você não sabia que existia. É entender melhor seus pais, é entender o amor ao próximo, principalmente através do amor de Deus. É entender o amor de Deus. E eu estou muito feliz de estar compartilhando esse primeiro ano de Noah, que passou tão rápido. Eu espero que Noah seja um homem temente a Deus, um homem obediente a Deus. Eu quero que ele seja um exemplo de servo. E é para isso que eu me dedico e é para isso que eu tento cada dia ser uma pessoa melhor por ele também. Eu sabia que nessa fase da vida, quando eu me tornasse pai, eu ia aprender muito. Eu sabia que Deus ia me ensinar muito com aquilo ali. E tem sido assim a cada dia. E eu fico muito feliz de Deus ter me dado a oportunidade de ser o pai dele, né? De poder acompanhar de perto todo esse desenvolvimento dele.
mais interessante do nome Noa, Noé, é quem foi Noé, e não apenas o significado do nome dele. Não tem como você olhar para a história de Noé e não enxergar uma pessoa de fé, né? Não enxergar um homem que teve muita fé em Deus. Deus revela algumas coisas para Noé, que ele não tinha a mínima familiaridade com aquilo, né? Chuva, um barco daquela proporção e todos aqueles eventos que vinham acontecer, muitos deles ele nem sabia que existia, aquilo não era algo contemporâneo da vida dele. E a fé que ele teve de ir atrás, de cumprir aquilo ali, é algo que tem um destaque muito grande assim na história dele. E dentro disso, Deus se revela para Noé, ele escuta, obedece, e por aquele ato de fé e através da graça de Deus, ele salva ele e a sua família. Noé é salvo não porque teve uma atitude, uma ação de ir lá e construir uma arca, mas sim porque ele depositou sua confiança nele, porque ele teve fé. As circunstâncias da história de Noé, elas são muito atuais. E ao longo do tempo, Deus nunca deixou de se revelar para o homem. E Ele tem se revelado para a gente através de sua palavra, principalmente através de Cristo. E do mesmo jeito que Noé ouviu a Deus, depositou a confiança nele, teve fé e salvou a ele e a sua família, a gente precisa ouvir a Deus e depositar nossa confiança em Cristo, na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez por nós, na cruz. E eu acho que a grande mensagem da história de Noé é justamente isso, é apontar Cristo nos dias de hoje. E esse texto, ele fala muito para mim, assim, em relação a eu querer que Noé seja como Noé foi. Querer que ele seja, entre os homens do seu tempo, alguém que se dedica a Deus, alguém que tem comunhão com Deus. E isso fala muito para mim, no meu trabalho, no meu dever como um pai, de ensinar ele no caminho que deve andar.